Vamos para a nossa segunda aula de hoje. Hoje eu considero um dia tão importante, assim, porque quando a gente entende, quando a gente toma consciência de como nós funcionamos, né, de como, da inteligência mesmo do nosso corpo, do nosso organismo, né, de se regular, de se autorregular, de que tudo se transforma, né, então, na primeira aula, nós falamos, eu trouxe aqui uma explicação rápida, né, de como funciona, mais para vocês entenderem mesmo sobre esse processo. Como vocês já entendem e assistam no seu tempo também, reassistam, certo? Quantas vezes forem necessárias. Eu vou falar agora sobre como regular o sistema nervoso na prática, tá? Eu acho que isso vocês podem deixar aí essa aula salva, vai ser bem legal. Como ajudar o corpo a sair desse estado de alerta? Agora que eu já sei como ele funciona, mas como é na prática? E aí eu preciso lembrar algo fundamental. O sistema nervoso não se regula apenas pelo pensamento, ou seja, dizer para você mesmo, vai ficar tudo bem, né? Tá tudo certo, nem sempre é suficiente. Às vezes até ativa ainda mais, tá? Porque aí é como se fosse um controle, então nem sempre vai ser suficiente. Então, eu não recomendo a gente ficar só tentando se regular através do pensamento, porque sensação é corpo, entende? Quando a gente entende isso, a chave vira. Então, a regulação ela precisa acontecer através do nosso corpo também. Existem três caminhos principais que ajudam o sistema nervoso a voltar ao estado de segurança, né? De calma. Respiração, atenção, né? A gente chama de sensopercepção, é a atenção ao nosso corpo, às sensações, e o contato com o presente. Quando utilizamos esses caminhos, enviamos um novo sinal para o cérebro. Opa, o perigo passou. E o corpo começa gradualmente a sair desse estado de alerta. Eu vou trazer uma prática aqui, né? Que é sentir o suporte do corpo. Uma forma muito simples de começar a regular o sistema nervoso é sentir o apoio do corpo no ambiente. Então, se possível, façam isso agora aqui comigo. Sentem-se de forma confortável, vai sentindo ali o seu corpo, usa o apoio, né? Suas costas ali sendo apoiadas. Coloque os pés no chão, bem apoiados, se possível, bem firme mesmo, para sentir esse contato. Vai percebendo o peso do seu corpo sendo sustentado pela cadeira, perceba o contato dos pés com o chão, apenas observando, sem tentar mudar nada, certo? Apenas observando esse corpo. Quando nós fazemos isso, o cérebro começa a perceber algo que é fundamental, é importante, né? A suporte, a amparo. E essa sensação de amparo ajuda o sistema nervoso a sair do estado de ameaça. Então, tentem fazer esse exercício todos os dias, se possível. É prática, tá, gente? Não é fácil, a gente não aprende isso, né? Na escola, a gente não aprende isso, assim. Então, é prática, é exercício. E fiquem por segundos mesmo, alguns segundinhos do dia, um minutinho do dia, ao acordar durante o dia, quando sentir que tem um nível de ativação ali, né? Que o coração está acelerado, que tem um tremor, que tem uma sudorese, que tem algo que está tirando a gente ali, né, do foco, do dia, do presente. Tentem fazer essa atividade como um exercício mesmo, colocando bem os pés no chão, é muito importante isso, que a gente chama de aterramento, certo? Uma segunda prática é ampliar a respiração. Eu não recomendo essa prática dentro de uma crise de ansiedade, porque às vezes quando a gente leva, e aí vocês vão se perceber e vão também encaixando o que fizer sentido para você, certo? Porque dentro de uma crise de ansiedade, tentar buscar respirar ali com atenção e tal, é uma tentativa, pode ser interpretado pelo cérebro como uma tentativa de controle. Então, o nível de ativação tende a aumentar. Então, se fizer sentido, se for possível para vocês, né, não é tentar controlar, é apenas observar o ar entrando, o ar saindo. Depois, se quiser, experimenta soltar o ar um pouco mais devagar do que puxar. Então, esvazia um pouco mais lentamente, mais ralentado, certo? Isso ajuda também a ativar o sistema nervoso, a parte do sistema nervoso que é responsável pelo relaxamento. Então, você pode repetir isso por alguns ciclos de respiração, buscando não fazer isso em crise quando não tiver uma prática desse exercício, porque isso pode ativar ainda mais, certo? A terceira prática, observe as sensações sem lutar contra elas. Lembra que falamos que muitas das sensações fazem parte desse processo natural de regulação?
Então, quando alguma sensação aparecer, como um aperto, um calor, um tremor, experimente fazer isso. Fazer algo que vai ser diferente, talvez, do que vocês fazem. Em vez de tentar bloquear, se pergunte, onde exatamente eu sinto isso no meu corpo? E apenas observe por alguns segundos, né? Sem tentar controlar. É muito importante, a gente não vai controlar uma crise de ansiedade. O controle tende a superativar, ativar ainda mais o que já está ativado, né? Então, é como uma panela de pressão, sabe? O nível de ativação é como uma panela de pressão. Se a panela tem muita pressão ali, a gente não tira, não vai tirando ali, né? Não vai permitindo que aquela, não é tirando que não pode não, tá? Mas não vai permitindo que aquela pressão saia, né? Ela explode. Então é isso, né? Então dê espaço para que a sensação exista, sem tentar controlar ela. E muitas vezes quando a gente abre a gente leva a consciência, a gente tira o foco do medo e leva a consciência para o que de fato está acontecendo no nosso corpo, a sensação começa a mudar naturalmente, certo? Tem uma atividadezinha que eu gosto muito, que traz uma integração ali, entre o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, o nosso comportamento e a consequência. Então, vamos imaginar que eu tenho, vocês relataram aqui na enquete, muita gente tem medo de acontecer algo, né, com a família, algo de ruim com a família, é o pensamento catastrófico. Então, esse é o pensamento, assim, a minha questão é, não paro de ter pensamentos desse tipo. Quais são os pensamentos que vêm diante dessa questão, quando eu paro para pensar nessa questão? Será que tem um sistema de crenças ali, sabe? Em algum momento aconteceu alguma coisa, então pode acontecer novamente, aí meu pensamento pode acontecer novamente, um exemplo, certo? É, eu vou passar por isso na vida, isso são pensamentos, exemplos de pensamentos que podem estar vinculados mesmo à crença. Quais são os sentimentos que eu acesso quando eu estou com essa questão aqui, quando eu trago essa questão? Medo, ansiedade, é, vão pensando assim, vão sentindo, na verdade, né, o que pode estar desencadeando, assim, em relação ao sentimento. Vão tentando também, de 0 a 100, enquadrar ali. Então, medo, tá de 0 a 100 aqui. De 0 a 100, como é que tá meu medo? 90, um exemplo. Ansiedade, 95. Quando a gente vai para o comportamento, o que é que eu estou fazendo? Eu estou paralisada, né? Eu estou congelada. O comportamento, se vocês perceberem, vai ter relação com o sentimento que está predominante, no caso, a ansiedade, o medo, né? O medo, a ansiedade. Então, ele vai ser baseado nesse sentimento e também com as nossas crenças, que vem a partir da nossa questão central. Então, quando eu sinto medo, por exemplo, o medo está predominante, meu comportamento vai ser o congelamento. Eu vou ter dificuldade, né, de sair daquele lugar. Então, isso vai gerar uma consequência. Quando eu congelo, quando eu paraliso, a consequência imediata, um exemplo é um alívio. Eu não estou precisando dar espaço, dar vazão para que aquilo ali que eu estou sentindo que é desconfortável passe, né? Eu não estou dando vazão para atravessar aquilo ali que é muito desconfortável. Eu fico parada. Vem um alívio imediato, por mais que a gente não sinta o alívio, né? Mas a interpretação disso é o alívio. A consequência de médio e longo prazo é eu ficar fixada naquilo. Ou seja, não tem mudança. Então, de repente, essa situação aqui, que eu permaneço com esse comportamento, me faz trazer, né, ou gerar outras questões aí. Até possivelmente, a longo prazo, uma depressão, né? Um exemplo, certo? Não estou dizendo que isso acontece, mas pode acontecer. Então, a gente também pode, quando a gente toma consciência desse sistema, a gente pode modificar também o nosso comportamento, né? Então, ao invés de congelar aqui, eu vou tentar mudar o meu comportamento. Eu vou, por exemplo, levantar e vou pegar um gelo para colocar para sentir, né? Eu vou sair desse lugar aqui e trazer, tomar um banho quentinho, eu vou mudar o meu comportamento, que inicialmente, quando a ansiedade é crônica, principalmente, vem a procrastinação, vem
a fixação no comportamento, mas que a consequência de imediata vai ser desconforto, mas a consequência de médio prazo vai ser maravilhosa, né? A gente consegue, de fato, sair desse ciclo. Então, regular o sistema nervoso não significa eliminar todas as sensações, significa aprender a criar segurança suficiente para que o nosso corpo possa se reorganizar. Com a prática, o sistema nervoso aprende novamente o caminho de volta ao equilíbrio. E aí eu quero trazer uma pergunta para vocês refletirem também, né? Mais um convite. Façam uma pequena observação agora. Se vocês pararem por um momento e perceberem o corpo, o que aparece primeiro? É a respiração? É a tensão em alguma parte do corpo? A sensação de peso, de cansaço? Se quiserem compartilhar comigo no privado, estou aberta para isso, certo? Isso ajuda a desenvolver mais consciência corporal, mais consciência da situação mesmo, e é uma das chaves para regular a ansiedade. Até mais.